Muitas vezes quando se fala em adubação, tudo que está disponível é sempre aquelas mesmas formulações. 20-0-20, 21-0-21, 25-20, isso para café, e o famoso 4-14-8 para milho. Mas qual que é a finalidade desse tipo de formulação? Será que ela realmente resolve? Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E nesse vídeo, na verdade, eu vou responder a pergunta do Thales Diniz, que pergunta qual é o motivo das formulações e se elas realmente valem a pena. Então, se você também quer ter seu questionamento respondido, deixa aqui nos comentários no YouTube ou manda um direct lá no Instagram. E não se esquece, depois de fazer isso, de se inscrever aqui no canal para ver quando eu lançar o vídeo respondendo a sua pergunta. E segue também no Instagram, porque eu posso responder a sua pergunta lá no Stories também, ou até mesmo no Direct. E se for uma pergunta mais complexa, então eu faço um vídeo e posto aqui no canal. Então vamos lá. O que são fertilizantes? Primeiro a gente precisa entender isso. Os fertilizantes nada mais são do que nutrientes essenciais para as plantas concentrados, de forma que fica mais fácil você aplicar e fornecer para as plantas. Eles são a única fonte de nutrientes que a gente pode utilizar? Claro que não. Por exemplo, a matéria orgânica é uma excelente fonte de nutriente. Porém, ela tem uma outra dinâmica que eu falo mais nesse vídeo aqui sobre a matéria orgânica, e também a concentração dela é menor, ou seja, em 1 tonelada de matéria orgânica, de composto orgânico, por exemplo, você vai ter menos nutriente do que em 1 tonelada de um fertilizante químico convencional. Existem prós e contras nos dois lados. Então, o que é nutriente essencial? O nutriente essencial, basicamente, é um elemento que sem aquele a planta não vai conseguir sobreviver, ou então, a nível de campo, muitas vezes ela não morre, mas ela não consegue entregar a produtividade que você está esperando. E aí a pergunta é, como saber qual fertilizante aplicar? Qual nutriente entregar para as plantas? E se você tem esse tipo de dúvida, talvez você não saiba a importância, por exemplo, de uma coisa que muita gente não faz, que é a análise de solo e de folha também. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo se elas valem ou não a pena e por que elas valem ou não a pena. E qual situação que uma vale e que a outra não vale. Mas então, basicamente, a partir da análise de solo que você vai ter a confirmação do que você precisa entregar para a planta. Então, o que são as formulações em si? A formulação nada mais é do que você pegar os nutrientes, os combos de nutrientes, de uma forma que seja mais cômoda para você. E isso facilita para você aplicar, tanto para você comprar, quanto para você aplicar a quantidade que você precisa. Por isso que existem tantas formulações. Cada uma vai depender, na verdade, pelo certo você tem que utilizar de acordo com a sua análise de solo e de folha. E aí você vai calibrar qual nutriente você precisa, em qual quantidade, e depois encontrar a sua formulação. Ou seja, aquilo que você precisa. E aí você vai ao mercado e vê o que tem disponível, se alguma se enquadra ou não naquilo que você precisa. Agora, sempre tem muitas letras e tal, você precisa entender o que é NPK. Dá uma olhada nesse vídeo aqui para você entender o que cada letra significa, para você saber como fazer as melhores escolhas na hora que você for escolher a formulação. Então, dá uma conferida nesse vídeo. Agora, muita gente pode perguntar, todo mundo usa a mesma quantidade. Será que precisa realmente ficar variando? Será que isso realmente faz diferença? Você escolher uma ou outra, mesmo que sua análise de solo dê diferente? Muita gente usa a mesma formulação, mas é por isso que, por exemplo, a média nacional de produtividade de cafeeiro no Brasil não chega a 30 sacos por hectare. Em geral, fica abaixo disso e algumas vezes já ficou bem abaixo disso. Alguns falando em números que varia entre 23 e 28 sacos por hectare. Enquanto tem produtores que têm média de 40, 50 ou mais sacos por hectare. Isso simplesmente não tem a ver somente com o nível de investimento, de tecnologia, mas sim como você utiliza ela. Você saber utilizar a formulação corretamente também é um tipo de tecnologia, muito importante, por sinal. Tanto para a economia de recursos quanto para emprego de recursos no lugar certo. Então todo mundo usa a mesma formulação porque basicamente ninguém está fazendo a adubação que realmente precisa. E aí a planta pode estar recebendo nutriente demais e ela não vai entregar o retorno necessário, ou pode estar recebendo um nutriente de menos e aí ela também não vai entregar o retorno necessário. Necessário para quê? Necessário para você ter rentabilidade na atividade.
é onde muita gente fica empatado, ou até no prejuízo. É claro que a composição do custo da saca de café vai muito mais além do que só o preço do fertilizante, mas acontece que cada desperdício que você comete vai pesar lá no final. Então, resumindo, para que servem as formulações? Basicamente, ela é uma comodidade, ela é uma facilidade. Com base na análise solo, você vai escolher aquilo que se enquadra melhor na sua realidade, aquilo que se enquadra mais perto. Obviamente que nem sempre vai ser um casamento perfeito, mas acontece que você vai estar muito mais próximo, como tem uma variedade muito grande de formulações, você tem uma chance de encontrar uma formulação que atenda à sua realidade. O problema é que muitas vezes a única formulação que está disponível é aquela formulação padrão, como eu falei no início, e isso simplesmente não entrega aquilo que muitos lavouros precisam e você acaba, pelo certo, tendo que comprar fertilizantes isolados, que muitas vezes vai sair mais caro, mas nem sempre, tem que botar na ponta do lápis e avaliar. Talvez compense você comprar tudo separado e você mesmo fazer a sua própria formulação. E como fazer isso? Aquele vídeo de NPK, se você entender ele, você consegue fazer a sua própria formulação também. Outra coisa muito importante é você avaliar as fontes que foram fechadas daquela formulação, ou seja, o tipo de fertilizante que foi utilizado para fazer as formulações. Por exemplo, se foi utilizado ureia, tem algumas particularidades, alguns problemas que você pode ter. E a ureia, inclusive, é muito utilizada na cafeicultura, ainda em muitos lugares. Muita gente está migrando para outros fertilizantes, mas por enquanto a ureia convencional é muito utilizada ainda. Se você quer saber quais são os maiores problemas que você pode ter por utilizar esse tipo de fertilizante, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender todos os gargalos de você utilizar ureia na lavoura cafeeira.